É um conteúdo que não está em nenhum dos cursos, não está nem nesse curso que a gente está lançando agora. Vamos lá! Mistérios da vagina. Então, vamos aprender hoje a anatomia da vagina, né? Eu preciso tocar nesse assunto porque tem pessoas novas no mercado, adentrando esse mercado, que vão ter acesso a esse conteúdo e não fazem ideia do que significa, do que é a vagina e de como é a nossa anatomia interna. Em seguida, vamos para essa questão das disfunções e, por último, o portal da iluminação, porque é o tema mais bacana, mais diferente que a gente vai ver aqui hoje. Então, vamos lá, anatomia da nossa vagina. Por que a gente precisa entender, conhecer? Porque esse nosso autoconhecimento íntimo, ele é primordial, ele é essencial para que a gente se aceite, para que a gente se ame, para que a gente se respeite. E a vagina no meio do caminho é aquela coisa que a gente cresce ouvindo assim: caramba, não posso liberar a perereca, eu tenho que segurar a virgindade. E agora o que eu faço? E aí, quando a gente é adolescente, o nosso corpo começa a se desenvolver, a gente começa a ganhar cantadas de homens que nem sempre são cantadas bacanas, inteligentes e educadas, né? A maioria é muito grosseira, principalmente para uma menina que está ainda em formação corporal, em formação da própria sexualidade. De vez em quando ela ouve certas abobrinhas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente... Nossa, eu desde os 12 anos, não tinha nem peitinho ainda, eu ouvia muitas coisas muito grosseiras. E toda vez que eu ouvia alguma coisa que para mim era muito violenta, meu corpo fazia assim. Meu corpo travava. E a gente, obviamente, não é acostumada a passar por processos terapêuticos e a gente vai cada vez mais se travando, se travando, se travando. Então, para o corpo feminino, a segunda parte que mais trava, o segundo órgão que mais trava, é a vagina. O primeiro órgão que mais trava, qual é? Vocês imaginam? É O o ânus. O ânus, exatamente. Tanto que os homens também, no momento de estresse, de constrangimento, de violência, de trauma, o ânus é o primeiro a travar. Então, para a mulher, é o ânus, e em seguida, ali, né, respeitando todo esse complexo, a vagina por conseguinte. Então, tudo que a gente ouve, que a gente cresce ouvindo, pode parecer que não vai causar alguma coisa, não vai causar um trauma. Mas para muitas de nós, causa. Então a gente precisa entender essa anatomia antes de mais nada. E como vocês estão aqui como profissionais da sexualidade, é preciso ter esse tipo de conhecimento na mão, porque vocês vão atender mulheres. Né? A mamá com a loja, eu sempre digo, a mulher quando vai numa sex shop, ela não quer um vibrador, um bullet, um gel. Ela quer entender por que ela não sente prazer, ou ela quer entender como ela pode sentir mais prazer. Muitas delas perguntam qual é a sensação do orgasmo, porque nunca sentiram. Gente, isso tudo é muito, 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 muito grave. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade ela faz parte da nossa personalidade, da nossa essência, da maneira como a gente enxerga o mundo, como a gente se enxerga, como a gente tem contato, né? Entra em contato com outra pessoa e com nós mesmos. Então, a gente precisa entender a nossa anatomia, a nossa intimidade, a nossa sexualidade. Porque todo esse conhecimento vai influenciar diretamente na nossa autoestima. Né? Por exemplo, eu, quando era menina, ouvia gostosinha, parará, parará, e eu me sentia assim, tipo um objeto. Poxa, eu só sirvo para isso. Por um lado, tem o desejo de ser desejada, que nós mulheres somos condicionadas culturalmente a aceitar isso, né? Olha, se veste assim porque seu namorado vai preferir. Se veste assado porque você vai chamar mais atenção na balada. Mas, por um outro lado, quando a gente ouve esse tipo de coisa, chega uma hora que a gente acha, que a gente coloca isso dentro da gente, que a gente só serve para isso. Né? Muitas mulheres, quando não tem essa
autoestima bem construída desde a infância, acabam se deixando levar e acabam muitas vezes indo para um caminho de compulsão ou indo para um caminho de libertinagem. E isso tudo depois complica a cabeça, a autoestima, o coração, a alma dessas mulheres, né? Então vamos lá. De cara, isso aqui não é vagina. Dizem pra gente, e de forma muito superficial e limitada, que o que a gente tem entre as pernas é vagina. Ah, não sei o que lá, vagina. Ah, não sei lá, vagina. Só que não, o que a gente tem entre as pernas é um complexo de órgãos chamado vulva. É a nossa vulva. E a nossa vulva compreende esses órgãos aqui que a gente está vendo. Monte de pubis, também chamado de monte pubiano ou monte Vênus, que é essa parte mais gordinha da nossa vulva, que tem pelos, grandes e pequenos lábios, não são lábios internos nem externos. Já fiz live sobre isso, tem mais ou menos 1 ou 2 semanas. É lábio, grande lábio e pequeno lábio, né? Lábios, a gente fala lábios porque tem o da direita e o da esquerda. Não é um lábio só, são 2 de cada. Então, os lábios, os grandes lábios, é onde tem essa pelezinha, onde tem gordura, né? Bastante tecido adiposo e também os pelos pubianos, e tem os lábios internos, que são esses, pequenos lábios, perdão, que são esses mais elásticos, que parece que protegem mais o ósseo da nossa vagina. Opa! Aí sim começa a nossa vagina, na vulva, no ósseo. Essa sim é a nossa vagina. Então a gente tem muito mais órgãos na nossa vulva e que não podem ser todos resumidos à vagina, né? A gente também tem o ósseo da uretra, que é a entrada da uretra, clitóris, glande do clitóris, prepúcio do clitóris, a fossa vestibular, né? O nosso vestíbulo, que é essa área que compreende os nossos orifícios, o ósseo, né, da vagina e o ósseo da uretra, e por aí vai. Então, isso é para a gente compreender, né, principalmente para quem está chegando agora, que a vulva é um complexo. E não, ela não tem só uma vagina ali. Ela tem muito mais órgãos. E agora sim, a gente vai diretamente para a anatomia, especificamente da nossa vagina. Quem quiser ter essa aula de anatomia completa, já sabe onde procurar, né? Os cursos aqui da Mariana Kies e da Maritza Guedes, nossa outra professora. Então, essa aqui é a área vestibular, que é circundado, né? Área vestibular ou vestíbulo, circundado pelos pequenos lábios, ok? Ou também chamados de lábios menores. Internos e externos, não. Pequenos ou maiores, pequenos ou menores, grandes ou maiores, sim, a gente pode denominá-los. Então, aqui a gente tem bem a entrada da nossa vagina, né? Então, aqui eu já falei sobre os órgãos ali que comportam essa área vestibular. E logo na entradinha da vagina, o que a gente tem? A gente tem o ímen. Opa! O ímen. O ímen que protege a nossa vagina. Protege a nossa vagina de quê? De infecções, de repente, a entrada abrupta de objetos, por exemplo, né? Quando a gente é criança, minha filha, por exemplo, adora andar pelada. Anda pelada o tempo todo. Aí eu fico assim, filha, não arrasta a perereca no chão, vai botar uma calcinha, para a calcinha te proteger. Mas, obviamente, eu sei, eu tenho a consciência de que a maior proteção dessa vagina dela, que é um órgão interno e muito sensível, né, muito suscetível à absorção de substâncias, à absorção de infecções, eu sei que ela tem o ímen ali. O ímen dela é bonitinho, é exatamente como está aqui na foto. O ímen é completamente fechado? Não, não é. Ele precisa, naturalmente, ter uma abertura
por menor que seja, porque quando a menina entra na adolescência, tem a menarca, que é a primeira menstruação, esse sangue menstrual ele precisa sair de algum lugar. Então é para isso que a gente tem o ímen. Quando o ímen se rompe, quando ele se rompe, né? Porque existem ímens elásticos que não se rompem nunca. Também não necessariamente se rompe na primeira relação sexual com penetração, ok? Mas quando se rompe, tudo bem também. Ficam Ô, Mari, os elásticos, eles devem causar muita dor, né? Não. Não, porque quando ele, vamos dizer assim, como ele não se rompe, era sempre uma dúvida que eu tive. Como ele vai, ele não estica a pele, não, e causa Ó, dor. vamos lá. Né? Essa membrana, esse ímen, ele é avascular e ele não tem inervação, ele não dói. O ímen elástico, ele pode sim, né, no momento ali da penetração, arrastar um pedacinho da parede ali vaginal da entrada da vagina, e isso sim provoca dor. Só que isso vai variar muito de mulher para mulher. Se for o caso de uma mulher que tem um ímen elástico e ela sente dor, ela vai no ginecologista, o ginecologista vai fazer uma pequena cirurgia ali para romper essa membrana. Mas tem mulheres que têm ímen elástico até hoje, que não provocam dor, né? Porque não arrastam essa pele da pele vaginal, e tá tudo bem também. Pode provocar dor, mas também pode, naturalmente, ela conviver com esse ímen elástico pro resto da vida. Tá? Certo. Você já atendeu algum caso de alguma mulher? Não, não. Na verdade, é um amigo meu que contou que ele teve uma namorada que ela sentia muita dor e depois ela descobriu que era elástica. Então, eu imaginei que todas as mulheres É, deviam sentir dor, mas eu nunca é. atendi. Uhum. É algo bem específico assim dela. Eu, por acaso, não atendi nenhuma mulher, né? No Tantra, né? No Tantra que eu posso dizer, porque no Tantra eu toco a genitália, faço massagem e tal. Nunca atendi mulher com ímen elástico, não. Todas elas já bonitinha com o ímen rompido, e também nunca atendi nenhum caso de dor na relação provocado pelo ímen elástico, tá? Mas pode ser que tenha acontecido com ela, pode ser que o canal vaginal dela também seja mais apertadinho, né? Porque tem isso também. A gente fica nessa de tamanho de pênis, e nunca ninguém pergunta pra gente qual é o tamanho e a circunferência da nossa vagina. Mulheres têm tamanhos de vaginas diferentes e circunferências diferentes também. E tem mulheres que são mais travadinhas no vaginismo, né? Eu agora, na semana passada, estava conversando com a minha professora da academia, ela tem, sei lá, 22, 23 anos, e a gente sempre conversou sobre sexo, ela é muito bem resolvida, namora meninos, namora meninas, e ela veio me confessar que ela, de vez em quando, sempre sente dor. E que de vez em quando, sempre, quando ela, né, se toca, se automanipula, se masturba, ela sente que a vagina dela involuntariamente dá uma travada. Então ela sente dor porque ela tem sim um certo grau de vaginismo. Eu até falei, poxa, me procura, vou marcar um processo terapêutico. Aí falei, né, que o vaginismo, a gente vai falar sobre ele aqui. Ele pode ser ocasionado por algum trauma passado. Aí ela, ou seja, com certeza deve ter sido uma das estatísticas, né? De 9 a cada 10 mulheres que já sofreu algum tipo de violência sexual na infância ou na adolescência. E aí, por ela ter vaginismo, obviamente, quando ela recebe penetração, por mais lubrificada que ela esteja, que ela falou que tem muita lubrificação, ela vai sentir dor. Por quê? Porque essa musculatura vai estar tensionada. A musculatura ela precisa estar relaxada para receber a penetração, tá certo? Então vamos lá. E aí a gente tem aqui alguns formatos de ímen. Esse aqui, que eu estou circundando a setinha, entroito gestado. Ou seja, a mulher já teve um parto vaginal ou já teve uma penetração onde esse ímen foi rompido e sobraram aqui carúnculas, que são pedacinhos desse ímen,
tá certo? Tem mulheres que também nascem sem ímen. Então, imagina a loucura que eram para esse tipo de mulher, né, que nasce sem ímen, que nasce sem essa membrana, nos séculos passados, tendo que provar ali no momento da lua de mel com o marido que era virgem. Complicado, né? Aí tem o cribiforme, que ele não é completamente. Ele não tem um buraquinho por completo, mas ele tem uns furinhos. O septado, né, que é o anular dividido, septado, né? Septo é de divisão. E esse aqui é o ímen mais comum que nós temos, tá? Tem aqui a membrana e um pequeno orifício para que saia a menstruação da menina. Como eu já falei, né? Você fez a formação em sex coach, não fez, Dodge? Fez, né? Então lá eu falei que. Ai, meu Deus, agora me fugiu aqui a ideia. Me fugiu a ideia. Que ele não é enervado, era isso? Que ele não é enervado e etc. Ai, me fugiu aqui a ideia. Bom, então vamos lá. O ímã é uma membrana bem fininha e ela não é completamente fechada. O que eu ia falar? Que as meninas que nascem com o ímã completamente fechados e os pais não percebem, né? Porque uma coisa errônea que nós temos na nossa cultura é se a mãe faz ali o movimento para evitar que o filho tenha a fimose, ela está masturbando o filho. Então a mãe também não olha a perereca da filha porque está achando que está cometendo ali algum tipo de abuso, né? Muito pelo contrário, a gente precisa observar o desenvolvimento genital dos nossos filhos, porque o menino ele precisa desse movimento aqui para que não se forme a fimose, e a menina precisa dessa abertura, dessa fiscalização para saber se está tudo certinho, porque as meninas que nascem com ímen completamente fechados, quando entram na menarca, esse sangue não tem para onde sair, porque a vagina é um canal muscular que liga a vulva ao útero. E aí o que acontece? Infecções gravíssimas que podem levar essa menina à morte. E é exatamente esse o tema desse nosso conteúdo aqui. Minha filha, eu sempre observei desde pequenininha, a primeira vez que minha mãe viu eu abrindo a perereca da minha filha, minha mãe achou aquilo ali um absurdo. Eu falei, mãe, você está louca, eu tenho que olhar. Bem como ela sai do banho, que ela já toma sozinha, eu falo, deita aqui na cama que eu quero ver sua perereca. Eu quero ver se você lavou direito ou se está com polenguinho. Porque quando ela não se lava direito, eu tenho que pegar um lenço umedecido e limpar. Porque essa falta de higiene, que muitas vezes, né, a criança, naquela coisa, eu sei me lavar, eu sei tomar banho, deixa mais a mãe botar a mão ali para lavar, pode ocasionar a sinéquia dos grandes lábios, esse fechamento dos grandes lábios. A gente tem uma aluna no nosso curso que a filhinha dela aconteceu isso com ela, fechou. E também quando fecha os grandes lábios é pior ainda, porque a urina não sai. Aí acontece sempre quando criança? Quando criança. Geralmente acontece quando criança por essa falta de higiene. E aí o que aconteceu, né? Ela levou a filha no pediatra, o pediatra recomendou uma pomadinha à base de hormônio, que ela ia ali, abria um pouquinho por dia, limpando ali com aquela pomada. A mesma coisa sobre o ímen, que é completamente fechado. A diretriz também é essa, quando é criança, vai ali, uma pomadinha ali no cotonete, vai ali, futucando, até um pedacinho daquele ímen se abrir, porque precisa ter essa abertura mínima, tá? Então, essa é uma informação que a mulherada precisa ter também. E aí, a mãe, que não se dá conta disso, que nunca abriu a perereca da filha, que a filha tem a menarca, o sangue não tem para onde sair, é um tipo de infecção que pode levar a menina à morte. Porque também tem pai e mãe que fala assim: não, minha filha é virgem. Com 12 anos, ela está sentindo cólica, é normal ter cólica. Não, não vou levar o ginecologista, não. Porque ginecologista é coisa para mulher que já não é mais virgem. E aí a menina vem a falecer por conta desse tipo de infecção, né? Então, isso tudo é muito grave, gente. Muito, muito, muito grave. E aí a gente vem para essa questão da virgindade. Vocês que já foram minhas alunas lá no outro curso
sabem que nós, profissionais da sexualidade, não falamos em virgindade, porque virgindade é um termo que vem muito dotado de mitos. A mulher que dá perereca antes de casar é uma mulher vulgar, o marido vai procurar outra, o marido não vai dar valor, né? Então, esse termo virgindade, tem muitas meninas de 20 e poucos anos que eu atendo que falam assim, Mariana, eu me sinto uma puta, porque eu já tive 2 namorados, eu já transei com os 2 namorados e agora eu me sinto suja, puta, impura, porque eu não vou me casar mais virgem. Sabe, complicado. Então, nós, profissionais da sexualidade, a gente fala primeira relação sexual com penetração vaginal, primeira relação sexual com sexo oral, primeira relação vaginal, ou primeira relação sexual com sexo anal. Porque sexo anal e sexo oral também são sexo. Você já perdeu ali, praticou, perdeu ali sua inocência. E tem muita gente que fala, eu faço sexo anal desde sempre para segurar minha virgindade para o casamento. Que baita engana trouxa. Porque você já teve sua relação sexual, já teve seu prazer, já teve a oportunidade de sentir orgasmos, né? Então, esse termo virgindade, ele é muito pejorativo, ele é muito pesado. A gente evita ao máximo. Ah, Mariana, mas eu vou ministrar uma palestra para adolescentes e eles usam esse termo. Bacana, mas chega ali e desconstrói. O que é virgindade para vocês? Por que a virgindade é tão importante? Deixa o adolescente falar e aí depois você vem com a informação, tá? E aí já falei, né? O ímen ele é uma película, uma membranazinha muito fininha, ele não tem inervação e também não tem vascularização. Se ele não tem inervação, ele não provoca dor ao ser rompido. E se ele não tem vascularização, ele não sangra ao ser rompido. Então, numa primeira relação sexual com penetração vaginal, o que acontece é que, em geral, aquela menina está tão tensa na primeira experiência, porque a gente ouve um monte de mimimis e de mitos, que em vez dela chegar e relaxar para receber o prazer, ela se tensiona. E muitas vezes se relacionando também com um menino sem experiência, também que ali não sabe o que fazer, não sabe se chupa, não sabe se enfia, vai chegar, tensionar. E na hora de receber a penetração, é essa tensão muscular que dói e que sangra. Porque se você está tensionada, você não está relaxada. Se você não está relaxada, você não está lubrificada. Se você não está lubrificada, vai entrar rasgando e doendo. Então, essa é outra coisa que a gente precisa desconstruir. Eu, quando perdi minha virgindade, eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, era com um namorado meu que eu namorei com 16 anos. Aí, com 16 anos, a gente ficava no esfrega-esfrega. E eu não queria transar, tinha medo, minha mãe me colocava um monte de coisas, que eu tinha que casar virgem, etc. E aí, um belo dia, eu falei, não quero casar virgem porra nenhuma. Quero transar. Vou transar com quem? Vou transar com ele. Porque eu ainda tenho o telefone dele, naquela época eu não tinha celular, eu ainda tenho o telefone dele. E, cara, ele foi um dos caras mais carinhosos comigo, mais incríveis, né? Eu era apaixonadíssima por ele ainda, e foi. E quando foi, eu falei, ué, mas cadê a parte que sangra e que dói? Será que de tanto eu me masturbar, porque eu me masturbava muito, será que eu mesma tirei minha virgindade? Gente, eu tinha 18 anos, eu não tinha ideia do que era tudo aquilo, né? E eu ficava, cara, mas esse papo de que dói e que sangra, para mim não doeu nem sangrou. O meu ímen, eu senti que ele se. E detalhe, né? Eu transei 2 vezes com esse menino. 2 anos depois, eu namorei outro garoto, que aí sim a gente foi pro tchaca-tchaca na buchaca contínuo. Com esse menino, 2 anos depois, é que eu senti o meu ímen se rompendo. Eu senti, né? Não nele, mas ele arrastando a parede do meu canal vaginal. Eu falei, agora rompeu. E ele me cobrava muito, mas, poxa, como assim? Não vai sangrar, não vai sangrar, não vai sangrar? Se está tanto tempo sem, não vai sangrar? E ficava enchendo meu saco que nunca sangrou. Aí foi um tóxico aí que eu enfrentei pela primeira vez na minha vida, e depois muita coisa mudou, né?
E aí foi isso. E esse primeiro menino com quem eu transei, eu era muito apaixonada por ele, mas eu era muito, 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 ao ponto de eu pensar assim, cara, eu sou apaixonada por ele, mas eu não quero namorar com ele agora, porque isso que eu tô sentindo é tão gostoso, eu quero experimentar com outros caras, para saber se é assim mesmo. E aí, quando a gente ia marcar o terceiro encontro, eu falei: olha, não dá, eu sou muito apaixonada por você, eu vou acabar me apegando, eu não quero me apegar, eu tô entrando nesse ramo agora, eu quero me divertir um pouco. E aí eu não quis namorar com ele, né? Esperei 2 anos, assim, foi mó coincidência eu ter namorado outro cara só 2 anos depois, né? Não tinha coragem de transar com esses garotos de relação casual, porque eu tinha medo. E assim que começou a minha vida. E aí esse papo, né? Para quem importa tanto essa questão da virgindade? É para gente mesmo? Ou é para os nossos pais? Ou é para o nosso futuro marido? Então vamos começar a pensar e desconstruir isso aqui, ok? E agora sim a gente vai para a anatomia da nossa vagina. Olha como é que ela é linda. Linda, 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 linda. Então, aqui a gente tem na pontinha o clitóris, né? Por quê? Porque o corpo do clitóris é que envolve essa entrada da vagina, tá certo? A gente tem aqui o ósseo da uretra. Por quê? Porque a uretra está coladinha com a nossa parede vaginal, com o nosso canal vaginal. E aí sim a gente tem aqui a nossa vagina, que por acaso está assim, toda enrugadinha, porque ela está em estado flácido. Ela não está excitada. Então, quando ela não está excitada, ela está encolhidinha, porque a nossa vagina ela também aumenta de tamanho quando a gente está nesse momento de excitação. Então, é por isso que nós temos as rugas vaginais, mas a gente não tem, anatomicamente, os anéis vaginais e nem as 5 partes da vagina, que a gente vai ver aqui daqui a pouco na reflexologia. A vagina é um tubo muscular só, tá certo? Mas a gente fala em anéis ou camadas, mas por uma questão didática na hora de dar uma determinada explicação, ou sobre a reflexologia, ou sobre os movimentos de aperta e solta, né? Do pompoarismo e do Kegel. Então, a vagina liga a nossa vulva ao nosso útero. Olha que coisa maravilhosa, né? É um canal, gente, é um canal divino, é um canal muito, muito, muito especial, porque ela protege do meio externo o nosso útero, que é o nosso órgão mais empoderado, o nosso órgão da criação da vida. Coisa mais linda. Então, a gente precisa dar muito valor à nossa vagina, tá? Então, aqui é o cérvix uterino, o ósseo do cérvix uterino, né? O ósseo, a entradinha, o buraquinho. E aí, em estado flácido, a gente tem mais ou menos uns 7 ou 8 centímetros. Tem mulheres de 5 centímetros, tem mulheres que nascem, inclusive, sem vagina. A gente tem uma síndrome chamada síndrome da vagina curta, que é um defeito congênito. O que é um defeito congênito? É uma má formação durante o nosso processo gestacional. E tem mulheres que nascem sem vagina, muitas vezes confundidas com intersexo, mas não são. Ah, Mariana, como é que a gente sabe que aquela menina nasceu sem vagina? Porque o buraquinho aqui ou vai estar fechado, ou vai ter uma pequena camada muscular, e que logo você vê o fundo dela, ou então, quando essa menina entra também nesse processo de menarca, entra precisando de um canal tubular para liberar esse sangue, e aí se descobre que ela não tem vagina. Gente, tem assim, defeitos congênitos para tudo, e esse é um deles. Bem como a gente também, dependendo, né, da anatomia da mulher, ela tem uma vagina que sim, é ligada ao útero, mas tem 5 centímetros, tem 2 centímetros.
As nossas anatomias são muito diferentes, bem como a nossa fisionomia facial, que cada uma tem um nariz, né? Às vezes a gente faz plástica para mudar, perereca também, a gente também faz plástica para mudar, para esticar, para diminuir, enfim, para deixar mais apertadinha e por aí vai, tá certo? E aí, no momento da excitação, ela dobra de tamanho, ela se estica toda. E que bom que se estica, porque o pênis também cresce de tamanho. Ele também, em estado flácido, tem isso aí, 7 a 8 centímetros, né? A gente está falando de pênis, a média do brasileiro. E quando ele está excitado, ele chega a 15, chega a 20, chega a 23. Não sei qual é o tamanho do maior pênis do mundo, mas deve ser por aí. Então, ela aumenta suas dimensões durante a vasocongestão, ou seja, a excitação. O que é excitação? É o nosso corpo indicando ali para a nossa pelve, para essa musculatura pélvica, que tem uma coisa muito boa que vai acontecer, e para acontecer de forma confortável, prazerosa, precisa, aquela musculatura ali precisa estar bem irrigada de sangue. O nome desse processo é vasocongestão. Então, a vagina é um órgão de cópula feminino, é um órgão efetivamente do sistema reprodutor. Sistema reprodutor. O clitóris não faz parte do nosso sistema reprodutor, tanto que ele foi abolido, omitido, excluído dos diversos livros de anatomia, né, nesses últimos séculos. Por quê? Porque ter clitóris ou não influencia em nada na nossa reprodução, né? É um órgão de prazer. A vagina, gente, ela não é um órgão de prazer. Não é. Como assim, Mari, não é? A natureza é tão perfeita com a gente que ela falou assim, poxa, se é um canal de parto, e se o bebê sai desse canal de parto, se eu inervar essa vagina, essa mulher que tiver um bebezão, que se eu inervar do mesmo jeito que eu inervei o clitóris, que é um órgão do prazer, a hora que essa mulher tiver um parto vaginal, ela vai morrer de dor, literalmente. Então, a natureza é muito perfeita. E aí, o que a natureza fez? Encheu de inervação o colo do nosso útero e a entrada, né, da nossa vagina. Por quê? Porque é aqui que precisa, tá prazeroso. Então, ó, manda ver, vai com tudo. A hora é essa. Então, ele por si só, ele não é muito enervado. Se não é muito enervado, não nos proporciona tanto prazer quanto gostaríamos. E aqui na entradinha, por quê? Porque na hora que começa o vamos ver, o tchaca-tchaca na buchaca, essa entradinha precisa estar muito, muito preparada para o prazer. Sobre a higienização da vulva e da vagina. Gente, vocês lavam a vagina? Lavam? Não. Não, né? Por quê? Porque não se lava lá dentro, ela é autolimpante. Ela é autolimpante, a flora bacteriana dela é que faz o negócio acontecer, ela tem um processo de descamação que ela mesma se resolve. A vulva, tudo bem, a vulva a gente lava. E mesmo assim, com sabonete correto, né? Em geral, sabonete neutro, sabonete glicerinado, e uma vez por dia. Mariana, mas eu moro no Rio de Janeiro, calor de 60 graus, eu tomo 4 banhos por dia. Ok, então em 3 banhos você lava só com água, em um banho você lava com água e esse sabão. Por quê? Para que você não mude a flora bacteriana nem da sua vulva, nem da sua vagina, ok? Mariana, mas esses produtos lindos e maravilhosos do mercado, vai lá, né, para lavagem íntima. Para lavagem íntima, só na vulva. Mas e o perfuminho lá? O perfuminho lá vai na virilha, vai nos arredores, mas não diretamente na vulva, porque eles podem provocar alguma inflamação, tá? Alguma ardência, alguma infecção. Isso também não é legal. Mariana, como é que a gente higieniza bem? Bota o dedinho lá. Mas a minha é muito gordinha, os grandes lábios tampam tudo. Abre esses grandes lábios.
puxa aqui o prepúcio do clitóris e lava, principalmente ao redor do clitóris, para que não dê esmegma, que é aquele aspectozinho branquinho, né? Que nos homens é bem visível, mas na gente fica bem escondidinho, muitas vezes a gente não enxerga, que é essa sujeirinha aqui ao redor da nossa glande. Eles também têm glande, nós também temos, que podem provocar inflamações seríssimas. Então, precisa ser lavado. Muito cuidado também com lenço umedecido e etc. Tá? E aqui está a explicação das glândulas de Tyson, que os homens têm, a gente não, mas a gente também produz essa sujeirinha, né? Porque é uma sujeirinha proveniente da própria renovação, da própria descamação celular ao redor. Então, descamou, precisa ser limpo. É a mesma coisa, né? Quem pega muito sol, depois fica descascando. Isso aqui significa uma descamação celular. A gente precisa lavar, a gente precisa tirar aquela pele morta para permitir que a pele renovada possa ali reverberar e crescer. Com a nossa vulva é a mesma coisa. Já falei sobre a flora bacteriana. Ah, o que é isso aqui? O que é isso aqui que apareceu aqui? A lubrificação? Não é a lubrificação. Não, funciona como lubrificação, mas é um muco do nosso útero, é um muco cervical. A primeira vez que eu ouvi muco cervical, eu falei assim, ué, mas a nossa coluna, né? Produz também algum muco? Não entendi nada com coisa nenhuma. Confundi cérvix uterino com a nossa coluna aqui. A gente era muito bobinha, né? Não entendia nada de anatomia, a gente não aprende essas coisas na escola. Então, esse é o muco cervical. Dependendo do dia do nosso fluxo menstrual, do nosso período menstrual, do nosso ciclo menstrual, a gente observa na saída da calcinha essa gosminha meio esbranquiçada, meio transparente. E aí, é candidíase? Não. É corrimento? Não. É corrimento quando tem cheiro e uma coloração diferente. Mas quando é assim, é o nosso muco. Indica que a gente está numa fase muito legal, que é a nossa fase fértil, né? E o que acontece com o nosso corpo? Opa, quero engravidar. Então, vou liberar bastante muco para lubrificar mais ainda toda aquela região. E da onde que vem a lubrificação vaginal? No momento da excitação. Alguém arrisca? Vem das glândulas de Bartholin? Eu estou com o microfone fechado e fica difícil. Vem das glândulas de Skinning? Vem das duas, né? Não! As glândulas de Skinning e as glândulas de Bartholin, elas vão lubrificar aqui a entrada da vagina, a vulva como um todo. Mas o que faz é a lubrificação do canal vaginal, para propiciar uma penetração linda, maravilhosa, no auge, confortável. Vamos lá, vocês já tiveram essa aula. Eu lembro que eu já tive essa aula. É a irrigação sanguínea, né? Toda essa parte aqui da nossa genitália interna, ela é envolta por músculos. E aí, na hora da excitação, o sangue fica circulando, certo? E aí, a parte líquida do sangue, que a gente chama de plasma, atravessa as paredes do canal vaginal para lubrificar a vagina. E é por isso que é tão importante a gente ter consciência da saúde da nossa vagina, consciência do aperta e solta. O que essa minha professora da academia falou foi o seguinte: Mariana, eu faço aperto e solta todo dia. Eu falei, você não pode fazer o aperto e solta todo dia, porque você tem vaginismo. Você precisa de exercícios para aprender a relaxar essa vagina e não tonificar. Né? O que é tonificar? É fortalecer essa musculatura. Não, porque quanto mais tonificada, mais tensa você vai ficar e não vai conseguir relaxar. Ela, tá, eu recomendei que ela procurasse uma fisioterapeuta urogenital. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? O aperto e solta é muito legal, é muito saudável, é muito propício à excitação. Mas, para muitas mulheres, ele pode ser um veneno que vai tonificar cada vez mais essa vagina, tá certo?
Então, vamos lá, dar continuidade aqui. Bom, já falei, se tiver cheiro, né, ou uma coloração, pode ser sim um corrimento relacionado a alguma infecção. Então, a gente precisa ficar de olho. Aqui eu tô falando um pouquinho sobre a gravidez durante o período menstrual. Uma amiga minha acabou de engravidar e disse, né, que usava camisinha com o marido, mas estava menstruada, confiou, e o espermatozoide dele foi tão resistente que resistiu a esse fluxo menstrual, né, a vagina abaixo, ficou escondidinho ali em algum lugar, ali na trompa, e na hora que acabou a menstruação, ele subiu, ele desceu, ele fecundou e ela engravidou, tá? Mas é um caso bem, bem diminuto de acontecer. E aí, o sexo, né, o orgasmo, ele melhora? O sexo não, mas o orgasmo melhora sim. As cólicas, por quê? Porque no momento que a gente está tendo orgasmo, que é uou, aquela sensação extrema de prazer, toda essa musculatura aqui, bem como o nosso útero, tá assim, ó, bombeando sangue, sendo contraído. E é esse exercício de contração uterina que dá uma aliviada nas sensações de cólica, tá certo? Ah, Mariana, eu tenho muitos orgasmos, mas mesmo assim eu tenho muita cólica. Então, vai investigar isso aí com o seu ginecologista, porque pode ser uma endometriose, pode ser um ovário policístico, né? Pode ser 1 milhão de coisas. E aí que você precisa investigar, tá certo? E aí, mulher ejacula? O que vocês acham? Um dia desse, Mari, eu vi uma sexóloga falando que o squirt, eu nunca sei pronunciar, é aprendido. Eu lembrei tanto da tua aula, quase que eu escrevo assim para ela, não! Porque ela tem muitos seguidores, e eu vi ela falando isso. E eu lembro até hoje da tua aula justamente falando isso, né? Que não é aprendido, né? Bom, primeiro, mulher não ejacula. Ah, mas Mariana, durante a transa, depois do orgasmo, eu sinto aquela coisinha bem branquinha que parece ejaculação. Bem, pode ser simplesmente a sua lubrificação e pode ser esse muco cervical junto com a sua lubrificação. A gente chama de ejaculação porque é branquinha e parece uma ejaculação. Só que na prática, né, na prática científica, não é ejaculação. Por quê? Porque não tem as mesmas substâncias que tem no sêmen masculino, ok? Que aí a gente fala, né, que o sêmen é o líquido ejaculatório. Então, só por isso. Squirting, aquele jato d'água, realmente a gente não aprende. Só que há mulheres que têm esse mecanismo fisiológico já instalados em si e não sabem. Por quê? Porque, de repente, nunca se tocaram ou foram tocadas num ponto específico aqui da nossa vagina que toca diretamente as glândulas de Skinny ou que toca diretamente a nossa uretra, que está bem coladinha aqui com a nossa bexiga. Há pesquisas científicas que dizem que esse líquido sai das glândulas de Skinny. E não se sabe por que algumas mulheres soltam e outras não. As glândulas de Skinny são essas bem azulzinhas que envolvem aqui o finalzinho da uretra. Pesquisas científicas que afirmam que sai aqui da bexiga, mas não é urina. Ah, Mariana, como é que eu sei? Como é que eu tenho certeza que não é urina? Porque se você solta o squirt, você vai ali, cheira, né? Se você tiver sobre um lençol branco, você vai perceber que não é amarelinho feito urina, e aí você vai ter certeza que não é urina. Ah, mas Mariana, eu já sofro de incontinência urinária de esforço. O que é incontinência urinária de esforço? É quando a mulher espirra e solta xixi. Posso passar por essa questão durante a penetração? Sim, pode. E aí isso é patológico, não é normal. Você precisa de uma fisioterapia urogenital para você dar conta, tá? Aí sim você vai ter que trabalhar a tonicidade do seu canal vaginal para que você não tenha a incontinência urinária de esforço, tá certo? As mulheres que têm incontinência urinária por si só, que são mulheres de mais idade ou que passaram por diversos, né, 2, 3, 4, né, tem mulheres, né, minha avó, quer dizer, minha avó não,
A minha bisavó teve 10 filhos. Nossa, ela com certeza devia ter incontinência urinária por essa flacidez vaginal. Inclusive, tem médicos que não gostam, que não fazem parto vaginal por conta disso, porque é uma tremenda violência física contra nós mulheres, né? Essa é a visão que eles têm. Eu não tenho opinião sobre isso, porque eu não sou médica ginecologista, embora eu tenha sofrido muito no meu parto vaginal, na tentativa de, né, que acabou que minha filha não saiu pela vagina, minha vagina era muito mais curtinha e apertadinha e não se esticou o suficiente para a saída dela, embora eu tivesse tido, né, 10 centímetros de dilatação do colo do útero, minha filha não passou pela vagina. Então, no final do parto cesariana, a minha médica foi ali e deu uma costuradinha, porque ela disse que minha filha me arregaçou a vagina. Por que as mulheres não aprendem? Porque é um mecanismo fisiológico natural do nosso corpo. Ah, Mariana, mas eu não senti squirting, agora eu sinto. Porque eu fiz um curso de pompoarismo ou porque eu participei de um processo terapêutico tântrico. Sim, são 2 profissionais que guiam você a estimular essa parte da sua vagina que, de repente, passou a liberar esse squirt, mas porque você já tinha isso instalado. Mas não é algo que você consegue aprender e fazer, porque senão eu ensinaria, por exemplo, e eu não ensino. Eu toco, eu verifico. Ah, Maria, não quero ter squirting. Opa, então vamos investigar se você tem esse mecanismo instalado. Deixa eu tocar aqui. Aí o que eu toco? O ponto G, que não existe, né? Mas ponto CUV. Ou eu toco o ponto da deusa, que no Tantra é esse ponto que estimula diretamente a uretra. Bem logo aqui, depois do complexo CUV. E aí tem algumas mulheres que liberam squirt, tem outras que não liberam. As que não liberam, eu falo, né, gente, ó, não dá para ensinar, etc, etc. Mas é aquela coisa também, né? Dependendo da escola onde essa sexóloga se formou, a orientação que ela teve, o que ela aprendeu foi isso. Porque, gente, antes eu julgava muito sexólogas e profissionais da sexualidade quando diziam coisas divergentes daquilo que eu aprendi. Mas quando eu adentrei ao universo tântrico, no universo tântrico são tantas escolas e nenhuma delas efetivamente tem esse conhecimento de anatomia e fisiologia, que é tanta coisa que eu escuto, que eu fico assim, nossa, eu preciso relevar, porque aquela pessoa aprendeu ali daquele jeito. Tanto que, às vezes, quando eu vou dar os meus pitacos científicos, eu sou totalmente, assim, marginalizada, excluída. Né? Essa semana, por exemplo, estava lá no nosso grupo tântrico uma terapeuta que falou assim, gente, eu tenho um cliente que ejacula 2 vezes por dia, porque transa 2 vezes por dia com a esposa, e ele está demorando muito a ejacular. Ele quer uma técnica para que ele ejacule mais rápido. Aí eu falei assim, gente, é impossível. Porque o cara ejacula 2 vezes por dia. Ele tem que diminuir essa frequência. Porque fisiologicamente o corpo dele não tem tempo hábil para a produção de novo sêmen. Então é por isso que ele vai demorar a ejacular. Aí veio um tântrico lá. Não, porque eu ejaculo 4 vezes por dia, porque eu tenho um controle ejaculatório. Eu falei assim, sim, ok, você é um homem tântrico, que leva uma vida tântrica, de hábitos tântricos, de respiração tântrica, meditação tântrica diária. Você demorou quanto tempo para aprender a ter esse controle ejaculatório? Anos, né? Então, não vá querer iludir um cliente que, né, gente, cliente de Tantra, ele vai ali 1, 2, 3 vezes por ano para receber uma massagem tântrica. Dificilmente a pessoa vai ali semanalmente, porque é muito dispendioso. Um atendimento tântrico é muito caro. E aí eu falei, poxa, tudo bem, você conseguiu, você é uma exceção, mas você não pode iludir o seu cliente com isso. E é importante que você fale com ele abertamente e cientificamente como funciona o processo dele fisiológico, para que ele também não fique se cobrando. Aí eu falei, por que em vez de você estar atrás de uma técnica paliativa, tá? Você não vai atrás de uma desconstrução de que ele não precisa ejacular para ter um orgasmo. É muito mais legal e é muito mais possível e é muito mais fácil de você preparar
o condicionamento mental dele para que ele tenha orgasmo independente da ejaculação. Então, assim, são N desconstruções que a gente faz, e só que quando a gente está na frente de um outro profissional, assim, eu corrigia 1, 2 vezes. Na terceira vez eu parei de corrigir. Eu não posso fazer nada, né? A gente não pode mudar o mundo. Agora, o importante é, poxa, se eu aprendi isso, que tem uma base científica, que tem uma referência bibliográfica, que veio de uma pessoa que é pós-graduada em X, Y ou Z, cabe a gente também decidir em quem que a gente vai acreditar. Naquilo que a gente ouviu primeiro, aquela sexóloga aprendeu aquilo aonde? Qual foi a escola dela? De repente ela aprendeu, né, do Google, a gente sabe que tem N sexólogas que, na verdade, são psicólogas, e aí, de tanto falar de sexualidade, né, se colocam ali como sexólogas, mas efetivamente não estudaram sexualidade. A gente tem muito disso. Não é incomum. E aí, para o público final, se ela presta esse tipo de informação e não vai prejudicar o cliente final dela, bacana, né? Vamos ficar quietinha. Também a gente ficar ali enchendo o saco, a gente acaba sendo excluído, sendo marginalizado, ou então sendo colocado num patamar assim, ela fez tal curso, então ela acha que sabe mais do que eu que estou no mercado há 500 anos. É complicado, é uma linha bem, bem tênue, mas que bom que você tem essa consciência, e porque você vai passar de uma forma diferente para sua cliente. Porque se você vira para uma mulher que quer ter esse corte, aí bota ela no pompoarismo, porque o pompoarismo ensina, bota ela na tântrica, porque a tântrica ensina, e ela faz 1000 sessões de uma, 1000 sessões de outra, e não tem nada, o que vai acontecer com ela? Ela vai se frustrar. Ela vai achar que ela é anormal, que ela nasceu com algum defeito. E olha o quanto isso é prejudicial para a sexualidade dela. Então, você tem uma informação que não vai desinformar a sua cliente. Que bom, né? Que a gente se mantenha assim. E aí, da onde vem a nossa lubrificação? Eu já falei, que é desse processo de excitação de circulação sanguínea. Ponto G não existe enquanto ponto anatômico, ok? O que existe é o complexo CUV, que é a nossa querida urologista canadense, Ellen O'Connell, a mesma que decifrou, né, que estudou a anatomia do nosso clitóris. Ela fala, gente, ponto G não existe algo anatômico. Mas Mariana, eu toco ali na minha esposa, é um pouquinho mais enrugado. Sim, é porque você indiretamente está tocando as glândulas de Skinning, que são assim, enrugadinhas. Eu também sinto isso nas minhas clientes quando eu vou para tântrica. E tem mulheres que não sentem nada ali, sentem incômodo, sentem nervoso e não querem ser tocadas ali. Preferem o ponto da deusa, que é esse ponto aqui, que estimula diretamente a uretra. Mas Mariana, é importante desconstruir? Por quê? Porque o nosso mercado da sensualidade, da sexualidade, né, do bem-estar íntimo, do erotismo, tem ali um monte de produtos que afirmam, não, que o ponto G faz milagre, que isso ativa o ponto G. Poxa, a mulher que não sente nada no tal do ponto G. Então, é muito mais responsável da nossa parte passar a informação científica de que ali é um complexo que une vagina, clitóris e uretra, né? E para vocês verem isso, e aqui, ó, isso aqui é uma imagem de um livro de anatomia que ignorou completamente a presença do clitóris, pelo menos não ignorou a presença da uretra. A uretra ainda está aqui. Aí, rodeando aqui o canal vaginal e a uretra, a gente tem o clitóris. Então, é esse grande complexo que é realmente muito enervado e que é realmente muito passível de prazer, tá certo? Então, por isso que a gente desconstrói o ponto G. Mariana, por que aquela fulana lá, sexóloga, super celebridade, fala em ponto G? Beleza. Se em algum momento essa informação não prejudicar as clientes mulheres dela, que assim permaneça. Gente, nos meus atendimentos terapêuticos, a coisa que eu mais escuto é assim, principalmente depois da primeira sessão. Já na primeira sessão eu dou meus pitacos. Assim, caramba, que alívio. Eu estava me achando anormal. Tanto homens quanto mulheres. Cara, eu desconstruo tanta coisa que as pessoas aprendem errado, ouvem errado, e aquilo vai causando frustração, que é o que eu mais ouço.
Tanto que tem gente que vem para uma sessão e não aparece mais. Depois eu fico ali, e aí, o feedback. Ai, não, Mariana, já me resolvi já, cara. Você já me passou tudo quanto é informação. Aí eu fico assim, cara, eu tenho que ficar calada, né? Eu tenho que dar o diagnóstico e propor o prognóstico, pelo menos na segunda sessão, para garantir ali mais uma sessão. Mas eu acabo soltando tudo, tá? Até porque, assim, eu já vi tantos casos e já atendi tanta gente com tantas questões diferentes que eu já olho, pum, dificilmente eu não mato um diagnóstico numa primeira sessão. É bem difícil, bem difícil. A não ser quando a pessoa me esconde mesmo. Por exemplo, o caso das mulheres que eu atendo, que querem resgatar o desejo sexual pelo marido, mas não dizem na primeira nem na quinta sessão, né? Nem primeira, segunda, terceira, nem na quinta sessão, que elas têm um amante. Então fica bem difícil de resolver casos assim. Tá? Então aqui é um pouquinho da história do Ernest Grunfelberg e o porquê de todas essas pesquisas, tá? E aqui tá a nossa querida Ellen O'Connell, ó que fofa, gente. Eu acho ela muito linda, uma energia muito boa, tá? Ficou alguma dúvida com relação a essa aula de anatomia da nossa vagina e dos processos fisiológicos relacionados? Que bom, então vamos dar um pitaco rapidinho nas disfunções sexuais relacionadas para a gente ir lá para a reflexologia, que é a aula mais legal. Bom, os nossos músculos, eles guardam memórias, músculos de todo o nosso corpo. E a nossa vagina também, como um canal muscular, guarda e nos reserva algumas surpresas. Ter uma disfunção sexual simplesmente significa que algo no seu corpo não está funcionando do âmbito biológico, tá? Disfunção sexual é isso. Quando a gente fala de inadequação sexual, é quando não há um encaixe entre as partes. Por exemplo, eu posso ter uma disfunção sexual, eu sou vagínica, mas eu me dou muito bem com o meu par que tem ejaculação precoce. Porque quando ele toca ali, ejacula, eu já fico feliz da vida. E não vai ter que penetrar. Ou se penetrar, não vai ter que penetrar muito tempo, eu aguento. Então, ambos têm disfunções, mas são perfeitamente adequados. Agora, inadequação. Pô, realmente, eu tenho uma ejaculação, né, precoce, minha mulher quer uma penetração super, ultra, mega profunda. Então, realmente, eu tenho uma disfunção e tá ali inadequado com aquele par específico que eu tenho, tá? Então, quando a gente olha para uma pessoa, a gente precisa analisar o quê? Todos os fatores biológicos, tá? Fisiológicos de funcionamento ali daquele corpo biológico, todas as questões psicológicas e socioculturais, porque a nossa parte psicológica e a sociocultural também provoca disfunção sexual, como, por exemplo, o vaginismo. Então, mulheres em todo o planeta, 73% das mulheres em todo o planeta apresentam alguma disfunção sexual ou inadequação sexual quando a gente se refere a desejo, excitação, lubrificação, dor na relação e orgasmo. Gente, é um percentual muito, muito, muito grande. E as mulheres que passam por parto vaginal são as mais ignoradas nesse meio tempo. Estou falando isso porque eu fiz uma pesquisa agora para uma colega minha que vai lançar um curso sobre sexualidade no pós-parto vaginal. E aí, principalmente as mulheres que sofrem algum tipo de laceração. Uma vez eu fiz uma entrevista, foi em 2020, até saiu na minha revista, que a laceração do parto vaginal de uma mulher provocou uma ruptura do ânus dela e ela passou a usar bolsa de colostomia porque ela tinha perdido a funcionalidade anal dela por conta de uma laceração mal realizada pelo médico durante o parto vaginal. Gente, essa mulher nunca, nunca, nunca se recuperou. E era uma mulher de origem pobre, que não tinha condições alguma de procurar um tratamento médico adequado, foi lá parar nas filas de hospitais públicos, fizeram uma cirurgia nela que pioraram o caso dela. Gente, isso é muito, muito, muito grave. Essas mulheres, elas são completamente ignoradas, tá? E aí o nome que se dá a esse corte, né, proposital, que muitas vezes o médico faz para sair o bebê ali pela vagina, chama-se episiotomia.
A minha mãe sofreu episiotomia no terceiro parto dela, e foi muito interessante porque minha mãe gravou esse parto do início ao fim, então mostra o médico ali cortando a bolsa e fazendo ali o corte. Hoje em dia, os médicos evitam isso ao máximo. A minha filha não passou pela minha vagina, eu e minha médica, a gente já tinha combinado de não realizar esse procedimento, porque ela também era contra, e aí por isso que a gente deu preferência para o parto cesariana, naquele momento em que a gente não conseguiu mais, tá? E aí, para ser classificada como uma disfunção sexual, o caso de dor, ou caso de falta de desejo, ou caso de falta de orgasmo, ou caso de falta de excitação, precisa estar presente em pelo menos 75% das relações e causar sofrimento à mulher por, no mínimo, 6 meses. Ah, Mariana, eu não tenho orgasmo com meu marido, mas eu tenho com meu amante. Ah, então você não é uma mulher disfuncional. Você é uma mulher inadequada com o seu marido. Alguma coisa ali desconectou, tá? Ah, Mari, eu vejo muito isso. Na masturbação eu tenho 1000 orgasmos, mas com o meu marido, cara, já não consigo mais ter orgasmo. Então você não é disfuncional, você só está inadequada ali, tá? Isso aí é o que eu mais ouço. E aqui a gente tem segundo o DSM-V-TR, DSM-5-TR, que é o nosso manual que a gente utiliza para consultar, né, para entender essas disfunções que fazem parte ali do diagnóstico de transtornos mentais. Então, a gente tem transtorno do interesse e excitação, que a gente pode chamar comumente também de desejo sexual hipoativo. No homem é desejo sexual hipoativo. Na mulher a gente fala que é transtorno do interesse ou excitação, porque a gente não sabe se a falta de desejo parte do momento do interesse ou parte do momento da excitação, tá? Transtorno do orgasmo e transtorno da dor gênito-pélvica. Hoje a gente vai falar sobre o transtorno da dor gênito-pélvica, porque são as disfunções sexuais diretamente relacionadas à nossa vagina. Aqui também tem alguns percentuais e vocês vão receber todo esse material, tá bom? Fatores orgânicos que podem provocar, também não é muito importante agora, porque a gente vai estudar daqui a pouco, também vocês vão receber tudo isso aqui. Endometriose é um caso bem à parte. O que é endometriose? Afecção ginecológica. A afecção é uma coisa que já está ali no organismo dela, mas não é uma infecção, tá? Não agride o corpo dela, mas incomoda, é desconfortável, principalmente quando a mulher está ali no período da menstruação, que provoca muita cólica, ou pode ser também desconfortável no momento de uma relação sexual com penetração vaginal, tá? E o que é a endometriose? É o crescimento anormal do endométrio. Endométrio é a nossa camada mais interna do nosso útero, é quando essa camada, esse grupo celular, ele cresce fora do útero. Então, tem mulheres que têm endometriose na vagina, tem mulheres que têm endometriose no nariz, as mais comuns têm endometriose nas trompas ou nos ovários, tá certo? E a endometriose, ela pode ser um dos motivos dessa dor gênito-pélvica, que a gente acha que está com alguma coisa ali na vagina, mas não é, é endometriose. Dismenorreia progressiva é uma cólica muito, muito, muito forte, que ocorre alguns dias antes da menstruação, libera substâncias inflamatórias, e aí quem sofre disso, eu por acaso tenho uma sobrinha que sofre de dismenorreia, também é preciso investigar se tem endometriose. E por que a endometriose incomoda tanto durante a penetração? Por quê? Durante a penetração, eu já falei, né? O nosso útero também fica ali, ó, contraindo, porque faz parte de todo esse movimento pélvico de contração. Só que o útero contraindo faz parte da nossa natureza, é normal, é saudável. Só que imagina uma parte desse útero, fora do útero, contraindo em órgãos que não são plausíveis ali de receber aquela contração, não daquele jeito, não naquele momento. Então, é provocador, tá? E aí, eu ainda vou fazer uma live só sobre endometriose, porque tem muita, muita, muita coisa para se falar sobre o assunto. Então, tem aqui todo um decorrer da endometriose. É muito legal. E aí, agora sim,
diretamente transtorno da dor gênito-pélvica, que a gente chama comumente de dor na relação. Bom, a dor gênito-pélvica se refere a qualquer dor sentida durante ou após a penetração vaginal. E aí, o que acontece quando a gente tem dor? Como é que a gente identifica que a gente tem dor? Opa, dificuldade para ter relação sexual. Óbvio, porque dói, ou durante, ou depois, ou até antes. Porque só de eu saber que eu vou ser penetrado e que vai doer, porque já doeu, eu já imagino essa dor antes de receber a penetração. Opa, é quem tem vaginismo. Dor vulvar, que é vulvodinha, a gente não vai falar sobre ela hoje. Dor vaginal ou pélvica durante a relação. Pélvica por quê? Porque pode ali estar sendo provocada pela endometriose, por exemplo, ou por alguma outra infecção intrauterina. Medo da dor ou de penetração, opa, olha o vaginismo aí. Tensão ou contratura acentuada dos músculos do assoalho pélvico, vaginismo. Dispaurenia, que é a dor efetivamente após a relação, né? E aqui é o vaginismo. Ah, Mariana, eu fui diagnosticada com vaginismo. O que é isso? É uma das características da sua questão de dor, do seu transtorno de dor gênito-pélvica. Ah, Mariana, a médica falou que eu tenho transtorno da dor gênito-pélvica, eu tenho dispaurenia. O que é isso? É a dor durante a penetração vaginal. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor o que é uma coisa ou outra. Na dor gênito-pélvica, nem sempre é preciso chegar ao momento da penetração. Às vezes a mulher já tem repulsa. E aí, consequentemente, outras consequências dessa dor gênito-pélvica. Transtorno do interesse, óbvio. Se eu sinto dor ao ser penetrada, eu não quero sexo. Porque na cabeça do meu parceiro, o sexo é só penetração. A última coisa que eu quero é penetração. Então, mais um motivo para a gente desconstruir que sexo não é penetração. Onde é que está isso? No nosso curso. Transtorno da excitação. Poxa, eu até tenho interesse, eu até tenho desejo, eu até quero transar com meu marido. Ah, isso aqui, não vou relaxar, não vou excitar, porque eu já sei que eu vou sentir dor. E, consequentemente, se você não tem interesse, se você não tem excitação e se você não tem conforto e prazer durante a penetração, ou durante ali um momento, né, do esfrega-esfrega, porque para você só o esfrega-esfrega ali na vulva já basta, mas você fica chateada, tensa, porque sabe que ele quer penetração, sabe que a penetração é importante para ele. E aí, consequentemente, você não consegue se entregar ao orgasmo. Gente, isso é muito, muito, muito grave. E aí, o que provoca essa dor, né? Infecções vaginais, infecções urinárias. Poxa, eu não tenho infecção urinária, mas eu tô com uma infecção. Não tenho infecção, né? A vagina tá linda, tá perfeita, tá limpinha. Mas agora, nesse momento, porque eu tô bebendo pouca água, ou não tô me higienizando corretamente, ou porque eu tô com a minha imunidade muito baixa, tô com uma infecção urinária. Vou sentir dor? De repente, você pode sentir dor. É provável que você sinta dor. Ah, Mariana, eu já ouvi casos que é muito comum a mulher, depois da penetração vaginal, ter infecção urinária. Opa! É muito comum, tem certeza? Infecção urinária é uma patologia, precisa ser investigada. Ok? E aí, durante a penetração, vai doer, porque a bexiga está aqui, ó, gente, coladinha com o nosso canal vaginal. Então, uma vez que a gente estimula o nosso canal vaginal, a gente está estimulando todos os órgãos aqui ao redores. Processos cirúrgicos, como eu já citei aqui, a endometriose, que causa dor profunda. Opa, na hora do vamos ver, tá muito bom, tá muito gostoso, eu tô muito lubrificada. Mas ele tirou o pinto, eu dei uma relaxada, começa a dor. Opa, pode ser endometriose. Eu já identifiquei um caso de endometriose de uma cliente. É claro que eu não fiz o exame clínico, né? E nem pedi exames porque eu não posso fazer isso. Mas eu falei, olha, essa característica aqui de dor que você sente está parecendo endometriose. Já investigou com a sua ginecologista? Ah, não, parará. Então vai lá investigar, porque pode ser. Então esse conhecimento, gente, vocês têm que ter na ponta da língua, porque a gente precisa olhar para a nossa cliente de forma integrativa. Pô, eu quero tratar a sexualidade dela, ok, mas eu também quero tratar a saúde física dela, porque depende diretamente de uma sexualidade saudável.
Então, a gente tem 3 tipos de dor genitopélvica. A vulvodínia, que é a dor ou ardência na vulva, não vamos falar muito sobre ela. O vaginismo e a dispaurenia. Tá? O vaginismo é essa contração involuntária. Mariana, o que provoca o vaginismo? Na maioria dos casos, é um transtorno, tá, psicossomático, de acúmulo de fatores emocionais. Então, na maioria dos casos, quase que 100% dos casos, é de cunho psicogênico, é de algum trauma passado. Ah, mas eu não sofri nenhum abuso na infância. Mas, de repente, você ouviu a história de uma prima que sofreu e aí você tomou essa dor, né, para si. Eu, por exemplo, atendi há pouco tempo uma cliente que perdeu, né, teve a primeira relação sexual com penetração com 20 e poucos anos, e dor, 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 dor. Aí a primeira sessão com ela, fiz, falei, perguntei tudo, cara, a garota não sofreu nada, não passou por nada, não teve nenhuma amiga, nenhuma prima que sofreu. Eu falei assim, tem mais alguma coisa que você queira me contar que tenha atingido o seu emocional na sua infância? Nos 5 minutos finais da terapia, ela tenho. Minha mãe foi casada com um cara que traiu ela e, ao confessar que traiu ela, confessou também que tinha HIV. Então, a minha mãe passou anos fazendo testes a cada 3 meses para saber se estava com HIV ou não. Eu tinha 9 anos na época e eu fiquei tão estressada com essa história que eu, inclusive, arranquei a minha sobrancelha com os meus dedos. Né? Não foi com pinça, não foi com cera. Eu ficava me cutucando ao ponto de eu ficar sem sobrancelha. Eu falei assim, então teu vaginismo veio daí. Veio dessa aliança emocional que você formou com a dor da sua mãe. A experiência foi dela, mas você tomou para si. E aí a gente foi fazendo um trabalho em cima desse desvínculo dessa história, e aí ela começou a ter relação com prazer. Tá, gente? Só para dar um exemplo aqui. Então, já falei, né, dessas características, já falei o que pode ser. Medo de engravidar também. Eu pego muita mulher pulando a cerca, com medo de engravidar do amante e que apresenta vaginismo. Ó, gente, isso é muito sofrido para uma mulher, tá? As mulheres geralmente escondem das terapeutas que têm amante. Agora é uma das primeiras coisas que eu pergunto e falo. Cara, você tem que me dizer, eu não estou aqui para te julgar, eu não vou te julgar, muito pelo contrário. Eu preciso entender qual é o seu contexto geral para que eu consiga identificar o que você tem realmente, de fato. Ok? A dor do vaginismo, ela é passível, sim, de ser curada por completo. Por quê? Porque ela é psicogênica. Tá? Psicogênico. A Mariana cita um exemplo aí de vaginismo que não é de cunho psicogênico. Vamos lá. A menininha levou um tombo na infância que machucou ali a perereca, né? Caiu de bunda no chão, caiu de cóccix, machucou toda aquela região. Ela teve uma infecção urinária, ela teve uma infecção vaginal. Aquela infecção provocou dor, e aí ela ficou com aquela sensação de dor que ela trouxe para ela. E aí adquiriu o vaginismo, ok? Então, não foi diretamente de uma história, de um mito, de uma experiência, de um trauma, veio de uma causa física, mas que de forma psicossomática, né, o acúmulo ali das emoções não trabalhadas, ela adquiriu o vaginismo. Como ela poderia ter evitado? Como a mãe poderia ter observado, ou, de repente, por mais sexóloga especializada no assunto que seja, a mãe passou batido por essa experiência e não trouxe a menina para um processo terapêutico, né, para trabalhar a dor que ela sentiu, ou sequer, de repente, perguntou se, junto com aquele impacto, ela sentiu alguma dor na vagina ou ela ficou com algum trauma, tá? Então é isso, gente. E pode acontecer. Não é culpa da mãe, não é culpa de ninguém, ok? É culpa de todo esse processo biopsicossocial que nos é colocado, né?
Outra maneira de tratar o vaginismo, além da terapêutica, seja na terapia sexual, seja no sex coaching, seja na psicologia sexual, na terapia cognitiva sexual ou na terapia tântrica, uma maneira que as ginecologistas, principalmente, utilizam para o tratamento do vaginismo, quando é identificado, é a toxina botulínica, o Botox. O mesmo Botox que a gente usa nas nossas rugas, mas isso aí é assunto para outra aula. Esse conteúdo está no nosso curso, ok? E a dispaurenia, que eu sempre falo errado, que eu não consigo falar certo, esse treco, é a dor persistente ou recorrente, ou desconforto na tentativa. E ela difere do vaginismo, por quê? No vaginismo, a contração é involuntária, tá? Já na dispaurenia, não. Ela tem esse controle do assoalho pélvico. Ela relaxa e contrai. Relaxa e contrai. Ela recebe a penetração. Muitas vezes aquela penetração é bem prazerosa e ela só vai sentir a dor no final. Então, são disfunções completamente diferentes. E aí ela é subdividida em superficial ou profunda. Superficial, bem na entrada da vagina, ou de profundidade, quando ela sente lá no fundo da vagina, ou durante, ou depois, tá certo? Algumas coisas acontecem. Ah, Mariana, eu não sentia dor, mas agora eu sinto. Pode ser falta de lubrificação vaginal. O pênis entra, mas entra, ó, rasgando. Por que não tem lubrificação? Ah, porque eu estou na menopausa? Ah, porque eu passei por um câncer hormônio dependente, um câncer de mama, por exemplo. Que mais? Pode ser que você tenha prolapso uterino. O que é prolapso? A sua vagina é tão flácida, seja por inúmeros partos via vagina, ou simplesmente porque você nunca treinou o seu condicionamento físico nessa região, no seu assoalho pélvico, e aí você tem prolapso uterino ou prolapso de bexiga, que é quando esses órgãos invadem o canal vaginal, ok? Especificamente, o prolapso uterino, às vezes ele não invade, mas ele está aqui, molinho, deslocado, soltinho. Por quê? Porque você não tem essa tonicidade pélvica, tá certo? Por si só, o prolapso uterino ou o movimento uterino, ele é normal. Normal por quê? Ali na penetração está tudo aqui contraindo no momento do orgasmo, oh, que delícia, o útero está ali sendo contraído. Tá? Então, essa elevação que o pênis faz no colo do útero, ela é uma elevação normal, ela é um deslocamento normal. Mas quando é em demasia, aí pode provocar dor, e dor, né, profunda, de profundidade, lá no fundinho da vagina. As causas também, né, são diferentes do vaginismo. Às vezes é associada a alguma doença ginecológica, endometriose. Ah, Mariana, eu não estou sentindo nada, mas do nada passei a sentir dor durante a penetração. Vai investigar. Há quanto tempo você não vai ao seu ginecologista para saber se tem alguma infecção ali? Porque, de repente, você está com uma infecção silenciosa, que não sabe, ou até mesmo uma candidíase aí se desenvolvendo, e aí isso também provoca a dor durante a penetração, tá? Algumas causas biológicas também, infecção de útero, infecção do colo do útero. Tem mulheres que começam a desenvolver o câncer do colo do útero e não se dão conta, não fazem exames. Algumas bactérias, como a sífilis, gonorreia, clamídia, também podem provocar, né, doenças que são silenciosas, ou seja, que não tem nada aparente que identifique que você está com essa doença sexualmente transmissível, né? Porque infecção, a gente fala infecção por quê? Porque às vezes a gente recebe o vírus ou a bactéria, mas não desenvolve a doença. Mas às vezes a gente desenvolve a doença, então a gente chama de doença sexualmente transmissível, mas ela é silenciosa, ela não é aparente, ela só é aparente quando você sente ali a dor.
Então, é preciso que a gente investigue isso sempre. E aí, menopausa, sensações pós-cirúrgicas. Tenho muita mulher no Tantra de 60, 70, 80 anos que tem a vagina e a vulva perfeitas. Ah, eu costurei. Ah, eu fiz a labioplastia. Ah, eu botei tudo no lugar. E aí, quando você coloca tudo no lugar, de uma maneira apenas estética, muitas vezes algumas inervações são seccionadas ou ficam mais sensíveis à possibilidade da sensação de dor, porque a rede neural é a mesma da dor prazer. Então, algumas cirurgias desse tipo também podem provocar defeitos anatômicos. Tem mulheres que têm duas vaginas, né? Tem mulheres que têm o útero dividido, a vagina dividida. Então, dependendo também desses defeitos congênitos anatômicos, a penetração vaginal pode ser desconfortável. Tem cura? Não sei. Aí você precisa investigar como a ginecologista, porque já não é mais a minha área, ok? Então, gente, tudo você precisa botar na ponta do lápis. Outra coisa que também pode provocar essa dor, a superficial, bartolinite, que é a infecção, né, a inflamação nas glândulas de Bartholin, que ficam aqui bem próximas ao canal vaginal. Doenças intestinais, constipação intestinal, intestino irritado, também pode provocar dor na relação. Quando uma mulher vem com vaginismo, é comigo que ela trata. Quando uma mulher vem para mim com dispareunia, é comigo e com a ginecologista que ela trata. Porque eu preciso tirar todas as possibilidades fisiológicas possíveis desse RAL, ok? Porque a dispareunia, ela também pode ser psicossomática. Poxa, aquele meu marido está vacilando, aquele meu marido eu não quero mais, aquele meu marido não sei o quê, e aí eu não estou lubrificando, porque eu não estou me excitando, porque eu não tenho mais desejo, e aí a gente vai tratar essa parte. Então, eu preciso descartar todas essas possibilidades. E aqui a gente também entra numa situação do ciclo de dor, que é quando a mulher tem vaginismo ou dispareunia e não vai tratar, nem com a sua ginecologista, nem com a sua terapeuta. E aí ela entra nesse ciclo de ansiedade. Opa, eu tenho ansiedade e medo, e aí eu me contraio involuntariamente, ou não contraio involuntariamente, mas aí eu não me excito. Se eu não me excito, eu não lubrifico. E aí isso dificulta ainda mais a possibilidade de penetrar. Os reflexos de afastamento, de repulsa daquela penetração, acabam se tornando involuntários. Isso aumenta os receptores profundos dessa sensação de dor. E aí vem o medo da dor, comportamentos de evitação. Então, é por isso que, num caso de vaginismo, às vezes a mulher, só de pensar que vai ser penetrada, ela já entra nesse ciclo e ela já sente dor antes da penetração. Gente, isso também é demasiadamente grave. E agora a gente vai para... Ficou alguma dúvida com relação ao vaginismo e à dispareunia? Ah, bacana. Então, a gente vai para uma parte da aula que ela é muito, muito, muito legal, que ela vem da medicina tradicional chinesa, ela está no Dona do Próprio Poder, ela está no curso Dona do Próprio Poder. Eu trabalho ela na mentoria dos segredos do Dona do Próprio Poder, mas elas não estão nesse curso aqui agora. É uma das maneiras da gente curar, da gente tratar, da gente ajudar a nossa cliente a superarem dores emocionais. Sim, é possível a gente fazer isso por meio da reflexologia da nossa vagina. Bem como a gente tem reflexologia nos nossos pés, né? Se a gente toca aqui ou ali, a gente atinge determinado órgão do nosso corpo ou determinada emoção. A gente também tem essa reflexologia tanto no pênis do homem quanto na vagina da mulher. E olha que coisa mais interessante, né? Não é a vagina. O clitóris também. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu percebo muito isso em consultório, na terapia tântrica. Os nossos mamilos, eles fazem conexão direta com o nosso clitóris. A gente vai tocando aqui, o negocinho começa a piscar. Podem perceber isso, ok? Só que o nosso clitóris, principalmente a glande, que é onde a gente tem maior acesso de forma direta, o corpo a gente tem acesso, mas é de forma indireta.
a glândula do nosso clitóris a gente tem de forma direta. Quando a gente estimula a glândula do nosso clitóris, a gente estimula de forma reflexa as nossas glândulas pineal e pituitárias, que se localizam bem no meio do nosso cérebro. E elas liberam uma chuva de hormônios do prazer. Óbvio, orgasmo provoca relaxamento. Orgasmo libera diversos hormônios do prazer, do amor, do bem-estar, tá? E aí, segundo a medicina tradicional chinesa, que essa reflexologia vem desse estudo, que eu aprendi com a Paula Fernanda no Tantra, a gente tocando clitóris, a gente estimula essas áreas, então a liberação desses hormônios de prazer e bem-estar são muito mais naturais e potenciais. Então, daí a gente começa já a trabalhar também as nossas emoções. As mulheres orgásticas, elas são mais leves, elas são mais de bem com a vida, elas são mais plenas. E já as que não sentem orgasmo, não sentem prazer, elas são mais fechadas. A glândula pineal também é conhecida como o nosso terceiro olho, porque ela fica bem aqui na caixinha, no meio da caixa craniana, mas nessa direção aqui. A glândula pineal, ela regula as nossas condições físicas e emocionais. Eu não sei vocês, mas eu, quando estou muito estressada, eu mando todo mundo sair de perto e eu vou dar uma relaxadinha. E aí, quando eu fico ali tocando, não com o intuito de ter um orgasmo, ter um prazer, usar um vibrador, mas quando eu fico ali tocando, eu já sinto um relaxamento. Se vocês nunca passaram por isso, por essa experiência, por favor, experimentem. Então, estimular a nossa pituitária é a melhor forma da gente trabalhar a nossa saúde física e emocional. A pituitária não, perdão, a pineal. Já a pituitária é a nossa hipófise, que regula todo o nosso metabolismo, nosso crescimento. O que é metabolismo, gente? É a maneira como o nosso corpo vai funcionar de forma natural. Nosso crescimento. Tanto que a gente fala assim, nossa, andou transando, hein? O cabelo tá mais bonito, a pele tá mais bonita. Porque se eu estou ali feliz, estimulada, eu também estou estimulando e está regulando, está melhorando, está potencializando. Nosso ciclo menstrual também, produção de óvulos e corticoides naturais também. Sendo assim, estimulando o clitóris, a mulher se abre de forma física, energética e emocional e se prepara para ser penetrada no canal vaginal. Uma coisa que a Paula Fernanda sempre fala é assim: todo mundo fala em ejaculação precoce, mas ninguém fala em penetração precoce. A mulher, ela precisa desejar, querer, mas também estar preparada para receber uma penetração. Senão vai ser chata, senão vai doer, pode provocar o vaginismo, pode provocar a dispareunia e pode provocar a desconexão. Um dos embates que eu tive assim com meu marido há alguns anos foi, cara, tá desconectado, só quer tirar a roupa e penetrar. Não quero ser penetrada desse jeito. Eu quero uma conversinha, eu quero um jantar, eu quero uma sedução, eu quero um estímulo, eu quero que você me toque de várias formas antes da penetração. Então, a gente precisa desse estímulo. Não é porque somos mulheres, mas é porque a nossa fisiologia funciona dessa maneira. Os homens precisam de 80 ml de sangue para tumecerem. A gente precisa de 500 ml de sangue. Então, é muito mais sangue, ok? E aí a gente tem um processo da nossa primeira relação sexual diferente da deles. Para eles, opa, virei homem, transei, penetrei, me masturbei. Oh, que legal, que trunfo. Para nós mulheres, não. Caramba, que responsabilidade, agora eu posso engravidar. Ou caramba, transei antes de me casar, eu vou perder o meu valor como mulher por conta disso. Então, os processos para a gente, né, fora todos os mitos atrelados, são muito mais pesados, pejorativos com a gente. E aí, coração e mente precisam querer essa penetração. O corpo pode não querer. Opa, eu quero,
mas o meu corpo não quer. Por quê? Porque eu tenho um vaginismo, porque algo aconteceu comigo muito lá no passado que agora não permite que eu relaxe para ser penetrada, tá? Ou então eu quero, mas eu tenho uma endometriose. Essa endometriose me faz ter medo da penetração porque eu sei que vai doer. Então, o colo do útero e o útero são os órgãos, né, onde a gente tem as nossas maiores riquezas. O útero é magnético, ele atrai os espermatozoides. Esse muco cervical que a gente libera ali durante o nosso período fértil é para facilitar essa viagem dos espermatozoides, que a gente sabe que fecundam nas trompas, não é no útero. Depois é que o ovócito, né, já fecundado, vai descendo das trompas para se fixar ali no útero e aí desenvolver o feto, né? E o colo do útero é magnético por quê? Porque durante a contração uterina, esse movimento de contração também vai facilitando que os espermatozoides adentrem o útero acima para chegar às trompas. Só que nesse meio do caminho, tanto ali no colo do útero quanto na própria vagina em si, a gente pode ter buracos, traumas, memórias, ressentimentos. E é por isso que a gente pode tratar por meio dessa reflexologia, que no Tantra é chamado de portal da iluminação, essas emoções ruins, essas coisas do passado. Eu faço muita reflexologia com mulheres que têm vaginismo, principalmente. Ah, mas Mariana, elas permitem a penetração? De primeira, elas não conseguem a penetração. Mas a terapia sexual, junto com a tântrica, opa, desconstruímos. Ah, Maria, não quero experimentar, mas eu não estou namorando, eu não quero usar um dildo, eu não quero usar um brinquedo. Vão para a tântrica, que eu ali, junto com você, nesse processo de respiração, nesse processo de toque terapêutico, vou te ajudando a se liberar fisicamente desse vaginismo que a gente já tratou emocionalmente ali, ok? Dentre outras memórias também. Ah, eu não tinha vaginismo quando eu era nova, mas eu adquiri agora porque eu sofri violência no parto, ok? Então, todas as vezes que a gente sente uma dor, um ressentimento, ou que a gente transa sem vontade, a gente vai guardando isso tudo dentro do canal vaginal. Tem uma nova medicina, que é chamada Nova Medicina Germânica, que fala sobre isso também. E eu, por exemplo, há uns 3 anos, quando eu estava no meu momento de separação do meu marido, eu tive nódulos intrauterinos, que poderiam se transformar num câncer. E aí essa minha terapeuta, que na época eu fiz 2, 3 sessões com ela, ela falou, Mariana, esses nódulos, né, que você adquiriu, que eu até passei por cirurgia, etc., será que não é o teu corpo rejeitando o sexo com ele, porque você está brigada com ele, porque você quer se separar? Nossa, aquilo fez total sentido para mim. Total, 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 total. Bom, e aí, no vaginismo, vou mostrar aqui a imagem para vocês, no vaginismo, ó, na medicina tradicional chinesa, a vagina é segmentada em 5 partes. É segmentada anatomicamente? Não. Mas a gente imagina que no decorrer dela, a gente vai dividido em 5 segmentos distintos para a gente poder entender os pontos onde a gente deve tocar, onde a gente deve instruir que a nossa cliente se toque para que ela trabalhe esses órgãos e essas emoções, né? Então, o primeiro segmento, que é bem aqui, né? Entrada da vagina. Esse segmento representa os nossos rins e de forma emocional, nossos medos e dúvidas. Opa, olha o medo aqui de perder a virgindade, olha o medo de engravidar com a primeira transa, olha o medo de perder o meu valor como mulher, porque eu estou transando antes do casamento. Medos e dúvidas. Essas são as emoções que representam essa entrada e faz total sentido. E também, fisiologicamente, tem conexão com os nossos rins.
Ó, a emoção positiva que a gente estimula quando a gente trabalha essa parte do canal vaginal é a confiança. Quando uma mulher chega para mim e eu faço a entrevista terapêutica com ela e ela diz que tem questões com a imagem corporal, a primeira coisa que eu faço, depois de todo esse trabalho aqui de estímulo à vulva, é massagear a esponja uretral e a esponja perineal dela. Eu fico um tempão aqui, assim, pá, pá. Por quê? Porque eu quero trabalhar nela essa confiança, sabe? Essa entrega, essa vontade de ficar viva novamente, tanto para o prazer quanto para ela. Então eu vou pá, 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 pá. Eu vou ali. Então, quando uma mulher tiver questões com confiança, principalmente confiança no outro, tive um relacionamento abusivo, tô com um novo namorado e tô assim meio desconfiada. Fala para ela se massagear ali. Não com o intuito de masturbação, DJ, mas para ela trabalhar a confiança, essa nova esperança, esse relaxar, esse esquecer medos e dúvidas que ela tem. Então, ali é uma coisa. E se, obviamente, ela tiver alguma coisa relacionada a rins, porque parará, porque eu tenho pedra nos rins, porque eu bebo pouca água, vai. Ou você, né, como terapeuta tântrica, ou ela, como dona da própria vagina, se estimula e vai trabalhar ali essa rins também, vai aliviar as dores ali relacionadas. Vai curar aquela dor relacionada àquele rim? Não, não é isso. Mas é um guia emocional, é um guia terapêutico para que ela comece a dar mais atenção à própria saúde dela. Tá? Já falei aqui sobre a penetração prematura, né, ou precoce, e muitas vezes a mulher que não está preparada fisicamente para receber aquela penetração também se desprepara emocionalmente, e aí, antes de sentir a confiança no par, já veio o medo, o canal já se fechou. Então, por isso que eu trabalho muitas mulheres vagínicas, trabalho muito essa entrada da vagina delas. Memórias do passado são acentuadas quando você é penetrada de forma prematura. Se você sofreu algum abuso sexual no seu passado, ele vai vir à tona quando você for penetrada dessa forma. Tem mulheres que vêm a mim e falam assim: eu sei que eu tenho um trauma do passado, mas eu não sei qual é, eu quero acessar. Né? Porque quando você faz a transcendência da consciência, porque o Tantra é uma ferramenta de transcendência da consciência, a gente acessa lugares que a gente realmente não vai imaginar. E aí elas falam: não, eu sou super bem resolvida com meu marido, tenho muito prazer, parará, 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 parará. Aí então ela não acessa porque ela é muito bem, ela sente muito prazer com os parceiros dela ou com o parceiro dela. E aí eu faço um trabalho justamente para convencê-la a não chegar a esse ponto. Que muitas vezes eu pergunto: por que você quer tanto acessar? Quem te falou que você tem trauma passado? Porque foi o meu psicólogo. Gente, psicólogo não é sexólogo, não é terapeuta sexual, né? Às vezes você tem uma característica, um indício, e você, como profissional, você tem que ter muita responsabilidade para você não imputar uma ideia na cabeça de uma pessoa sobre algo que ela não tem. Gente, eu encaro muito isso, tá? Porque o meu psicólogo recomendou abstinência sexual porque eu sinto muita dor. É umas coisas assim que não estão no gibi, de verdade. E aí o segundo segmento tem a ver com fígado, e ele representa raiva. Mulheres muito raivosas. Estou atendendo agora uma menina que sofreu violência doméstica, está aí em medida protetiva contra o ex-marido, e eu falei: poxa, mas dá uma amaciada ali no teu ponto G, né? Porque na cabeça dela é ponto G, tudo bem. Dá uma amaciada ali no ponto G para você desestressar, para você se desvincular emocionalmente dessa raiva que você está sentindo que não é legal. E ela fez isso e deu um feedback muito, muito, muito legal. Então, o segundo segmento se refere à área CUV, ou ponto G.
que é essa área justamente logo depois da entrada da vagina, que você acessa o clitóris e a uretra de forma indireta, ok? Então, quais são as emoções que você deve trabalhar quando você está com muita raiva? Gentileza, generosidade. Tem muitas mulheres que, óbvio, eu não atendo no Tantra, e aí eu não consigo acessar essas áreas diretamente. E aí elas também não querem se masturbar. E aí, como é que eu trabalho essa raiva? Com exercícios e técnicas de generosidade e gentileza. De alguma forma, eu vou trabalhar aquela questão dela. Ela querendo ou não, ela tendo consciência ou não. Gente, e assim, a gente precisa olhar para aquela mulher como um todo. A gente precisa ser generosa com a gente mesma, para a gente dispersar essa raiva. Uma coisa que eu falei com ela, por exemplo, é que ela veio com um papo assim: ah, eu tô aumentando, estimulando o meu ódio por ele, porque é a maneira que eu tenho de esquecê-lo. Eu falei, por que você não faz o contrário para você? Estimula o seu auto-amor para que você o esqueça. Ela até fez um reel sobre isso. Ela achou assim bem legal. Então, quando uma mulher não quer ser trabalhada ali diretamente, não é minha cliente no Tantra, eu vou trabalhar o quê? Acolhimento, perdão, o não se julgar, o não se cobrar, tanto pelo outro quanto por si. Então, são essas coisinhas assim que vocês podem já começar a pescar. Poxa, já tentou na masturbação fazer isso? No automapeamento, fazer aquilo? No treinamento do autossóleo pélvico, pegar ali um pouquinho, se massagear mesmo, sem nenhuma pretensão de prazer ou de orgasmo. E aí a gente também tem essa mesma sensação, ok? Quando a gente toca nos nossos mamilos e seios. Poxa, que delícia, tô cuidando de mim um tempinho para mim, tô relaxando comigo. E aí fica bem pertinho do coração, né? Essa rede neural aqui, gente, ela é toda misturada. Ela toda se ajuda. E aqui tem uma outra imagem muito legal dessa reflexologia, né? Mostrando também a reflexologia peniana. Mas não vamos falar sobre essa reflexologia dos homens hoje, vamos falar só das mulheres. Então, aqui a gente vê, né, certinho, a entrada aqui do canal vaginal, logo aqui acima, o fígado, que é o segundo segmento. Agora vamos para o terceiro segmento. Terceiro segmento é logo acima do ponto cúvea, o ponto da deusa. Tá? É esse que a gente toca aqui indiretamente a nossa uretra e representa o nosso baço. Sentimentos de preocupação, sentimentos de ansiedade, principalmente relacionadas ao contato com o outro ou contato com a nossa própria sexualidade. Memórias estão ali alojadas há tempos e a gente está só acessando. Maneira positiva da gente trabalhar, né, essas emoções, abrindo o nosso coração. Uma das maneiras que a gente tem de abrir o nosso coração é sorrindo. Sorrindo. O sorriso, a alegria vai estimulando a nossa inervação, que vai estimulando a abertura emocional desse coração. Nosso coração vai ficando mais aberto para receber coisas boas, novas experiências. Então, faça ela sorrir. Sorrir para a vida, receber vida, se empoderando, se tocando lá no ponto da deusa. Poxa, vai com o dedinho um pouquinho mais para cima. Isso. Ou então faz ela respirar, mentalizar. Mariana, eu não sou uma terapeuta tântrica, eu sou uma sex coach, eu sou uma terapeuta. Como é que eu faço? Faz ela respirar, faz um exercício de indução mental. Lá na mentoria, Os Segredos do Próprio Poder, eu ensino vocês a fazerem isso, ok? E aí ela vai trabalhando. Aqui é o nosso colo do útero, porque o quarto e o quinto segmentos estão bem próximos a essa região aqui, ok? O quarto segmento é o que a gente chama de ponto U, que é ao redor do colo do útero, e o quinto segmento é exatamente no cérvix uterino, que é na entradinha do nosso útero aqui. Emoções positivas, né, que contrapõem a questão lá da preocupação, é a autoconfiança e coragem.
Coragem tem a ver... acho que eu pulei mesmo, gente. Espera aí. Aqui é o quinto segmento. Eu pulei algum... eu pulei aqui algum slide, não veio o slide onde eu falo sobre o quarto segmento. Mas vamos lá. O quarto segmento é ao redor aqui do nosso cérvix uterino, tá? Bom, emoções que a gente pode trabalhar ali de forma positiva, autoconfiança, a coragem. Opa, a gente já trabalhou confiança no outro, que também tem a ver com autoconfiança, né? Porque se você não confia no outro, você também fica meio em dúvida se você confia em si. E aí a gente vem para essa massagem nesse redor ali do colo do útero e a gente trabalha diretamente essa autoconfiança. Já passei pelo processo de confiar no outro, agora o processo de confiar em mim. Para isso eu preciso ter coragem, fazer acontecer, me curar, me tratar, procurar cursos de desenvolvimento pessoal, procurar uma terapia, procurar um processo para mim. E ali também estão atrelados à nossa criatividade. Por quê? Porque o nosso útero, gente, é o nosso órgão de criação da vida. Uma coisa que eu sempre recomendo para clientes que são artistas e que estão com blackout, que estão sem ideias, vai ter orgasmo. E aí, no momento do orgasmo, você abre todo o seu campo energético para receber um insight, porque você vai receber. Né? É por isso que o ócio criativo também é tão importante. O que é o ócio? É você não fazer nada, que é para justamente você relaxar e oxigenar a sua mente, porque se você ficar ali o tempo todo pá, aí é que você não consegue nada. E você vai estar tão desgastado mentalmente que você não vai chegar à sua solução. Então, mais um motivo aí para que a gente abra o nosso coração. Então, uma mulher, quando é tocada ali, ela trabalha essa conexão com ela mesma e a conexão com o parceiro, ok? A expectativa de se ter orgasmo nos rouba a experiência do prazer. O que isso significa? Que às vezes a mulher vai para a cena, tem que ter um orgasmo que todo mundo tem que ter orgasmo que você é normal se eu não tiver. Em vez de chegar e curtir ali o clima e entender que o orgasmo é uma consequência, que às vezes a gente não tem, tá tudo bem, não, fica ali. Aí se fica ali, ansiosa aí que não vai ter orgasmo mesmo. Também há mulheres que sofrem com ansiedade por temor de desempenho, bem como os homens. Quinto elemento, o segmento, quer dizer, quinto segmento, é no próprio cérvix uterino, ali na entradinha do útero, próprio colo do útero, que significa a nossa impaciência. A emoção positiva que a gente precisa trabalhar é o amor pelo outro e o auto-amor. E aí, quando o pênis bate ali, ou qualquer objeto toca ali, ele abre ainda mais o coração. A nossa glândula, o colo do útero, ele tem aquele olhinho, né? O cérvix, próprio buraquinho ali de entrada dos espermatozoides e saída da menstruação. E o homem também tem na glândula o buraquinho ali da uretra. Quando esses dois buraquinhos se tocam, quando a mulher está muito conectada, está ali querendo o sexo de qualquer maneira, está ali naquela fase de êxtase, esse toque de buraquinho com buraquinho, ele provoca uma grande chuva hormonal. É por isso que para as mulheres tem muito aquela coisa, amor de pica quando bate fica. Então, na reflexologia peniana, a glande, né, do homem, quando é tocada, quando é estimulada, abre o coração dele. Para a gente também abre, para eles também. E aí é por isso que muitas mulheres, quando estão assim, ai, eu estou apaixonada, o amor de pica quando bate fica, porque a gente tem uma explosão de hormônios, né, do amor, da paixão, do prazer, do bem-estar, que muitas vezes, para eles, não é bem assim. Esse efeito é mais na mulher do que nos homens. Por quê? Porque o nosso colo do útero já é programado para receber uma chuva de ocitocina para que no momento do parto vaginal, essa ocitocina estimule a abertura dele para a saída do bebê. Então, nós temos esse mecanismo hormonal, eles não.
Então, a conexão que a gente sente é realmente muito, muito, muito mais intensa. Então, quando a gente tem essa conexão perfeita, a gente atinge a transcendência, o amor supremo, né? Nossa, eu tinha uma conexão com meu marido que agora eu não tenho mais, como eu era feliz, e agora nem tanto. Olha isso. Então, a gente tem aí uma chuva dopaminérgica e também uma chuva de ocitocina, principalmente ocitocina. Então, a impaciência bloqueia essa conexão com essa fonte de prazer infinito. Por isso que dizem que o orgasmo faz a gente transcender, faz a gente ir para as nuvens. A gente não consegue explicar o que é, mas a gente sabe que tem quando tem, porque é algo assim muito surreal. Muito, tá? Então, aqui mais uma imagem mostrando a reflexologia peniana, já que a gente não vai falar sobre isso hoje. Eu não encontrei uma imagem parecida como essa para falar da nossa reflexologia da nossa vagina. É uma pena, viu? É uma pena mesmo, porque é um tema pouquíssimo abordado, pouquíssimo falado, e eu conheço algumas pessoas que são formadas na medicina tradicional chinesa, mas também desconhecem essas informações, né? Como eu falei aqui, eu obtive essas informações com a Paula Fernanda numa live que ela fez. Não está nem no conteúdo dela de Tantra, porque é muito conteúdo, é muita coisa, e muita gente não valoriza esse tipo de informação. Eu valorizo e eu posso atestar que com as minhas clientes dá muito certo. Ou eu tenho contato direto no Tantra e eu mesma trabalho, ou quando eu não tenho, eu instruo, ou quando elas não querem se masturbar, eu vou trabalhando aquelas emoções ali positivas relacionadas, e assim a gente vai ampliando o nosso poder, né? O nosso poder não, né? Vai ampliando a nossa possibilidade de ajudar aquela mulher naquele processo dela. Gente, ficou alguma dúvida? Gente, não vou me estender muito mais, tá? Se ficou alguma dúvida, Mariana, escutar você é maravilhoso. Ai, obrigada, Angélica. É muita coisa, né? Eu criei assim esse material que eu vou liberar para vocês também, para que vocês tenham. Eu vou só fazer o acerto ali do quarto segmento que não apareceu no slide, porque é um material muito rico, é um material que vocês não encontram em lugar nenhum e pode ser um material que pode ampliar, tá? Eu, quando presto consultoria, eu sempre pesco. Você já perguntou para ela o que ela está sentindo hoje? É raiva? É impaciência? É isso ou aquilo? Então, trabalha isso, instruindo que ela se toque, porque vai dar uma aliviada. É uma massagem de amor,